Vamos iniciar a nossa devocional nessa manhã. Convido a todos para que abram a palavra de Deus no Salmo de número 130. Salmo de número 130. Nas semanas anteriores, nós já trabalhamos os primeiros versos e hoje nós vamos concluir a terceira e a última estrofe desse Salmo, Salmo 130. Leremos a partir do verso 5 até o seu final. Salmo de número 130, cântico de romagem. A partir do verso 5. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Nós trabalhamos nas semanas anteriores o tema o que fazer quando Deus parecer estar distante. E nós vimos em primeiro lugar que nós devemos clamar ao Deus que ouve. É isso que os dois primeiros versos nos ensinam. Também vimos em segundo lugar que nós devemos declarar a nossa confiança no Deus perdoador. Verso 3 e o verso 4, o salmista diz: contigo está o perdão. Se o Senhor guardasse um registro dos nossos pecados, como diz o verso 3, ninguém subsistiria. Mas o perdão pertence ao Senhor, é da essência do nosso Deus, ser o perdoador. E agora então, meus irmãos, nós partimos para a terceira e a última estrofe desse salmo, que nos mostram duas verdades sobre o que fazer quando Deus parecer estar distante. Inicialmente, nós veremos que os versos 5 e 6 apontam para a necessidade de esperar. Concentrarmos a nossa paciência na pessoa de Deus. Observe que o texto apresenta isso de forma tríplice. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. Só no verso de número 5 nós encontramos 3 vezes essa ideia de ter esperança no Senhor. Perceba então, meus irmãos, que o salmista inicialmente explicou a realidade da nossa condição. Por isso que ele fala das profundezas, não apenas no sentido, de forma nenhuma, no sentido geográfico, no sentido físico. Falamos também sobre as profundezas no sentido emocional, mas acima de tudo, essas profundezas se referem à sua condição espiritual. É interessante o contraste, que esse é um dos cânticos de subida, cânticos dos degraus, como muitos também assim o consideram, mas ele está nas profundezas. Há um contraste. Os cânticos que eram cantados muito provavelmente quando o povo ia subindo em direção a Jerusalém, e ele se encontra nas profundezas. E o povo deveria cantar das profundezas, porque se refere à condição do homem sem Deus, à condição do homem por natureza depois da queda. E agora, então, ele faz uma guinada, né, dessa percepção da sua condição. E o que aproxima alguém que está nas profundezas de um Deus santo é o Deus que ouve, é o Deus perdoador. Por isso que nós podemos esperar no Senhor. Então, o objeto da sua espera aqui aponta para o fato de que a sua esperança não é em vão. Não é uma espera passiva. Nós não gostamos de esperar passivamente. Esperar um ônibus passar, esperar uma consulta médica, é aquele tipo de espera que a gente nunca sabe quando vai ser chamado. Mas aqui o texto aponta para o objeto da espera. E o objeto da espera aqui é o Senhor, não apenas o Senhor, mas a sua palavra. Literalmente, no verso de número 5, ele diz: eu espero na sua palavra. Aqui é uma expectativa de um oráculo de salvação, uma disposição do Senhor em apresentar-se para salvar o salmista da sua condição. E não apenas isso, ele expressa o íntimo, como nós falamos, da sua situação emocional, no verso de número 6. A minha alma espera pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Em nossa cultura é difícil pensar sobre essa ótica, essa comparação que o salmista utiliza, mas faça um esforço de considerar talvez um período onde nós não tínhamos tanta iluminação quando nós temos. Uma pessoa que trabalhava como um vigia, como um segurança, que era colocada em uma torre em uma noite escura, com pouquíssima iluminação, com uma tocha que poderia apagar a qualquer momento, esperando que a noite terminasse e o primeiro raiar do sol pela manhã pudesse tirá-lo daquela situação de vulnerabilidade. Uma pessoa no escuro pode tomar uma flechada a qualquer momento, pode receber uma lança no seu peito a qualquer momento. E então os guardas esperavam ansiosamente pelo raiar do sol, para que a luz dissipasse as trevas da noite. É interessante também nós observarmos que isso faz um contraste, essa imagem da manhã
do verso de número 6, mais do que os guardas pelo romper da manhã, contrasta também com as profundezas do versículo 1. A ideia de que, nesse momento, o salmista, que estava em um estado de trevas da sua alma, agora recebe o Deus perdoador e a presença do Senhor como uma luz que rompe a escuridão da sua alma, como o raiar do sol, quando o nascer do sol pela manhã rompe as trevas da noite. Então, o que fazer em terceiro lugar? Quando Deus parecer estar distante, espere no Senhor. E, em último lugar, a última estrofe desse salmo nos traz a quarta ação que nós devemos ter ou prover em nosso coração: experimentar da redenção. Mais do que saber que Deus é o Redentor, nós somos chamados aqui. E é interessante que nos 6 primeiros versos, o salmista fala de forma individual e agora ele fala à comunidade. Espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. 2 motivos que o salmista nos dá por que nós podemos experimentar a redenção do Senhor nesses versículos finais. Ele diz: no Senhor há misericórdia. Literalmente ele está dizendo: no Senhor há um amor infalível. O amor do Senhor que não falha. Poderia ser traduzido como fidelidade, lealdade. Esse tipo de amor infalível é aquilo que é expresso lá em Deuteronômio, capítulo 7, verso 9. O texto diz assim, Deuteronômio, capítulo 7, verso 9. Saiba, pois, que o Senhor vosso Deus é Deus. Ele é o Deus fiel, mantendo sua aliança de amor com 1000 gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. O salmista então apela para uma palavra que expressa um relacionamento pactual do Senhor com o seu povo, como motivo pelo qual nós podemos experimentar, sorver a redenção do Senhor. Por quê? Porque o Senhor tem um amor leal, ele tem um relacionamento pactual, ele é fiel a si mesmo, ao seu decreto, e nós somos alcançados, nós somos providos por esse amor pactual, essa lealdade do Senhor nos alcança, e é por isso então que nós podemos experimentar redenção. Por isso que ele diz, nele há copiosa redenção. Essa ideia de copiosa redenção traz a ideia de comprar a liberdade de alguém, pagar um preço de expiação. Um preço que nós sabemos, meus irmãos, que nós não poderíamos pagar por nós mesmos. Não poderíamos comprar a nossa própria liberdade. E a ideia da linguagem utilizada aqui do salmista é justamente alguém que faz isso em nosso favor. É nele que há copiosa redenção. O seu amor é leal e a sua ação de prover algo para nós que nós não poderíamos suprir por nós mesmos ou causar por nós mesmos é o motivo pelo qual nós podemos experimentar essa redenção. Nós podemos esperar no Senhor, porque com Ele está o perdão, mas nós podemos também experimentar dessa compra da liberdade, que foi feita e nós sabemos por quem ela foi feita. Se Deus é o perdoador, Ele o é por causa do Senhor Jesus Cristo. Desde a antiga aliança, os pecados não eram perdoados pelos animais, pelos sangues daqueles animais que eram derramados. O autor aos Hebreus esclarece isso, que sangue de touros e bodes não pode expiar, não pode perdoar os pecados. Havia uma expectativa messiânica de que o ungido do Senhor fosse enviado para que ele provesse a redenção dos pecados. E nós, do lado de cá, da nova aliança, sabemos que ele veio. E se Deus é perdoador e nós podemos experimentar dessa copiosa redenção, nós o fazemos tão somente pela pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Foi ele que, com o seu próprio sangue, pagou esse preço. Nós cantamos isso em nossas igrejas. Eu sei que foi pago um alto preço. E esse preço foi o preço do sangue do nosso Salvador. Foi por meio desse sangue, meus irmãos, que ele proveu para nós esse perdão, a esperança de que toda expectativa em Deus não será em vão e nós podemos experimentar esse relacionamento pactual com o Senhor, que não falha, por meio do Senhor Jesus Cristo, pois Ele é o único caminho para o Pai. Vamos dar graças, então, ao nosso Deus por nos prover tamanhas bênçãos. E quando nós nos sentirmos distantes, ou quando Deus parecer estar distante, nós possamos entender a realidade desse salmo. Clame ao Deus que ouve, declare a sua confiança no Deus perdoador, espere no Senhor e experimente da redenção provida pelo Senhor Jesus Cristo. Oremos.